teria feito isso? Será que Salomão, jovem ainda, sem o auxílio do próprio Deus, teria pedido sabedoria? Ou será que ele, sem o auxílio de Deus, ele não teria pedido para ser o rei mais rico e mais famoso? Já que eu posso escolher, eu quero ser o mais rico de todos os tempos e o mais famoso de todos os tempos. Mas o próprio Deus direciona tanto um quanto o outro para pedir aquilo que aprazia a Deus. Se depender do homem, eu não sei não, eu acho que se eu fosse Salomão, eu não tinha pedido. Sem a ajuda de Deus, não pediria sabedoria. Não pediria. O homem não tem estrutura para fazer isso sem a ajuda de Deus. O moço do profeta falou assim, eu não quero nada não. Naamã foi curado, ele falou, não quero nada não, pode ir para a sua terra. Pode ir para a sua terra tranquilo, está curado, eu não quero nada não. O moço do profeta, acostumado a ver milagre, não era uma pessoa qualquer, gente. Era uma pessoa acostumada a ver milagre, o moço do profeta. Como é que era o nome dele? Geazi ou Geazi? Um só era Geazi, um só era Geazi? Eu escuto mais Geazi. Geazi. Então, Geazi, né? Parece a pronúncia melhor, mas seja qual for a pronúncia, ele não aguentou, não. Ele foi atrás do ricaço, falou, olha, o senhor mudou de ideia, falou, o senhor dá um pouco de grana, de coisas valiosas aí, porque afinal... Oi? Mentiu, hein? Mentiu, né? Pois é. Pois é. A nossa missão é que Deus deu a cada um de nós uma tarefa para cumprir. E a maior bênção que podemos buscar de Deus é a capacidade de realizar a sua vontade para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele preso, ele pediu oração, e na oração ele pediu para que o povo orasse, para que ele fosse liberto. Como é que foi a oração do apóstolo Paulo quando ele estava preso? Eu acho que ele falou, gente, ora aí que eu quero sair da cadeia. Foi assim, irmão Luiz? Não? Foi? Paulo quando estava preso, ele orou, ele pediu para o povo orar para ele sair da cadeia? Foi? Não? Como é que foi a oração dele, irmão Luiz? Pois é. Ele fala assim, oreis por mim para que me seja dada a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, no qual eu sou embaixador em cadeias. Que eu estou preso, mas a palavra de Deus não está não, a palavra de Deus está solta. E ele não se considerava um preso do Império Romano, não. Ele não falou, eu estou aqui nessa cadeia, prisioneiro de César, prisioneiro do Império Romano, não. Ele diz assim, eu, Paulo, o velho, já estou velho já, faz 35 anos que eu estou aqui pregando, o Evangelho. Comecei a pregar novinho, já faz 35 anos que eu prego. Ele não fala que faz 35, mas a gente faz a conta, a gente sabe que era 35. Ele disse, eu, Paulo, o velho e agora preso. Preso de quem? Preso do Império Romano? Preso de César, esse maluco? E o César na época era Nero. Nero, o demônio não entrava mais em Nero, era Nero que entrava no demônio, de tão possesso que eu já estava. E Paulo não diz, eu estou preso aqui à disposição de Nero. Não. Sou um preso de Roma. Ele diz, não, eu sou preso de Cristo. Sou preso de Cristo. E eu não quero que vocês olhem para mim sair daqui, não estou nem aí. Se sair, saiu.
Se não sair, eu estou nem aí. Eu quero que olhe para que eu tenha autoridade. Quero que olhe para que Deus me dê a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho. É muita fé. Tem que ter muita fé. Será que a gente está preso em Roma? Preso em Roma com Nero fungando. Porque Nero estava fungando em Paulo. Paulo já havia estado preso e Nero não havia mandado executar. Nero estava obedecendo às leis romanas. Ele era imperador, mas era também sujeito às leis. Estava obedecendo às leis romanas. Quando Paulo foi preso pela segunda vez, Nero já não estava nem querendo obedecer às leis mais. Nero queria era matar Paulo mesmo, estava possesso, demoniado. E Paulo não pede para se livrar dele não, Paulo pede autoridade para pregar. E quando ele percebe que não tem mais jeito, ele não vai chorar, ele não vai se lamentar. Porque quando você lê as críticas sobre Paulo, eu tive um professor que ele era um crítico de Paulo. Um professor, não de teologia, claro, é um professor secular, um ateu. Ele era ateu, ele tinha mais raiva de Paulo do que de Jesus Cristo. Ele disse que o culpado das pessoas se iludirem, que esse ateu, ele falava que tem ateu que não ataca o cristianismo, mas tem alguns que atacam, ele atacava. Ele dizia que o cristianismo era uma praga e que o grande culpado dessa praga ter pego no mundo inteiro era Paulo. Ele tinha mais ódio de Paulo do que de Jesus Cristo. Ele dizia que Paulo fez o cristianismo. Ele dizia que Jesus só morreu. Quem fez o cristianismo foi Paulo, ele sabia. Ele tinha ódio de Paulo. Ódio de Paulo. E segundo ele, não é só ele que tem essa teoria não, tá? Existem outros historiadores que têm essa teoria. Segundo alguns historiadores, Paulo morreu derrotado. Paulo morreu derrotado. As igrejas em crise. A geração que estava nascendo não era como a geração de Paulo. Eu vou falar uma coisa aqui, vocês não contam com ninguém. O Cláudio Timóteo já não era. Tanto é que ele teve que dar uma levantada no camarada. Ô Timóteo, não deixa ninguém desfazer da sua mocidade, não, rapaz. Não deixa desfazer, não. O negócio está na sua mão agora, daqui para frente. Ninguém despreza a sua mocidade. E quando ele viu que tinha chegado a hora dele, ele não foi para o cantinho chorar, não. Ele disse, olha, eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Tenho certeza que a minha fé está guardadinha aqui. E eu vou fazer uma permuta com ela quando eu chegar no céu. Eu vou trocar a minha fé que eu estou levando para lá pela coroa. Combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Para mim só resta agora a coroa da justiça que o grande rei me dará naquele dia. E ele não vai dar somente a mim, não. Não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. É assim que funciona. Essa é a perspectiva de 2 Crônicas. Esperança. Para isso precisamos de sabedoria do alto, segundo Tiago, capítulo 3, versículo 17. Para discernir sua vontade, bem como a compreensão e o conhecimento íntimo dele, a fim de nos motivar à semelhança de Cristo, tanto em oração quanto em atitude. Vamos lá para o capítulo 3 de Tiago. Lê o versículo 13, por favor. Tiago 3, versículo 13. E em seguida o versículo 17. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria.
17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa é a verdadeira sabedoria. Sabedoria que não é assim, ela é humana, carnal e diabólica. A verdadeira sabedoria tem essas qualidades aí citadas. Pois bem, então, a semana passada nós estudamos 1 Crônicas, hoje nós estudamos 2 Crônicas. Estamos no meio da nossa aula, vamos continuar. Vamos continuar. Então, livros históricos, nós estamos na 5ª aula, vamos continuar. Os livros históricos do cânon protestante, que é o que nós estamos estudando, nós estamos estudando os livros históricos do cânon protestante. Nós não estamos estudando com base no cânon hebraico, não. Nós estamos estudando com base no nosso cânon. Os irmãos viram nas primeiras aulas que há uma diferença de um cânon para o outro, sim ou não? Sim. Então tá. Então o nosso estudo de livros históricos é com base no cânon protestante. Os livros históricos do cânon protestante estão divididos em 3 períodos e ocupam-se da história de Israel no Antigo Testamento. Vamos rever esses 3 períodos, vamos citá-los. O primeiro período é a teocracia, Deus, cracia, governo. É o governo de Deus, a teocracia. Como é que Deus governa? Sobre os juízes. Teocracia é o período dos juízes. Esse período inclui 3 livros: Josué, Juízes e Ruth. É o primeiro período dos livros históricos. O segundo período é o período da monarquia. Eu estou recordando, tá bom? O segundo período é o período da monarquia. Sob que? Lá era debaixo da autoridade dos juízes. Agora a monarquia, o primeiro período, a teocracia era debaixo da autoridade dos juízes. A monarquia é debaixo da autoridade dos reis, Saul, Davi e Salomão. E esse período da monarquia, ele vai até a divisão do reino, quando na morte de Salomão o reino se divide, e o cativeiro. Tá? Então, esse período, ele contém os relatos dos reinos do sul e do reino do norte. O reino do norte é espalhado pelos domínios da Assíria, e o reino do sul é levado cativo para a Babilônia. Tudo isso nesse período chamado de monarquia. Abrange 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis, uma perspectiva. Que perspectiva que é 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis? Qual a perspectiva? De que ponto de vista é narrado? 1º e 2º Reis e 1º e 2º Samuel. De que ponto de vista narram a história de Israel? Ponto de vista. Fala, nós estamos aqui para aprender. Sacerdotal ou profético? Sacerdotal, minhas irmãs. 1º e 2º Reis, 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. Qual é a perspectiva? Ele acha que é sacerdotal. Vocês concordam com ele? Profético. Eu acho que me enganei. Profético, né? 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis, o ponto de vista é profético. E 1º e 2º Crônicas, qual é o ponto de vista? Sacerdotal.
bem, o terceiro período é o chamado período pós-cativeiro. Período pós-cativeiro. Sob a autoridade de Zorobabel, Esdras e Neemias. E os profetas da época são Ageu, Zacarias e Malaquias. Esse período pós-cativeiro. E os livros desse período são Esther, Esdras e Neemias. Não nessa ordem, não é essa a ordem que está na Bíblia, né? Mas as autoridades são Esther, Esdras, as autoridades não, perdão. Os livros são Esdras, Neemias e Esther. As autoridades são Zorobabel, Esdras e Neemias. Pois bem, então, nós entramos agora nesse terceiro período. Acabamos o segundo período, o período da monarquia. Nós já estudamos o período dos juízes, chamado período teocrático. Quais os livros do período teocrático? Vamos lá. Juiz, Josué, Ruth. Josué, Juízes e Ruth. Só inverteu a ordem, mas está certo. Josué, Juízes e Ruth. Esse é o período teocrático. O período monárquico ou a monarquia. Quais os livros? 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Só isso? 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis? Né? 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Crônicas também. Isso, são 6 livros. 1 e 2 Samuel, 2. 1 e 2 Reis mais 2 são 4. 1 e 2 Crônicas mais 2 são 6. E o terceiro período é o período pós-cativeiro, que nós vamos começar a estudar agora. Quais os livros do período pós-cativeiro? Ruth. Ruth é pós-cativeiro? Esther, Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Ageu, Zacarias e Malaquias são os profetas. São os profetas, né? Esther, Então, Esdras e Neemias. Esther, Esdras e Neemias são os 3 livros do período pós-cativeiro. Então, nesse tempo que nos resta, nós começaremos a estudar o período pós-cativeiro. O primeiro livro do período pós-cativeiro é o livro de Esdras. Tá bom? Então vamos lá. O autor, o livro de Esdras não revela especificamente o nome do seu autor. A tradição é que o sacerdote Esdras foi quem escreveu o livro. E Esdras e Neemias eram um livro só, tá? Então quando nós formos estudar a autoria de Esdras e Neemias, a gente já sabe que a possibilidade é a mesma pessoa, é Neemias. Neemias e Esdras. Era um livro só. Esdras em primeiro. E depois Neemias. Mas era um livro só e o autor possível é um só. É Esdras. Mas então por que chama Neemias? É uma homenagem ao principal personagem, não é o autor. Não é o autor. A possibilidade maior é que seja Esdras. É interessante notar que uma vez que Esdras entra em cena no capítulo 7, o autor do livro deixa de escrever na terceira pessoa e passa a escrever na primeira pessoa, dando credibilidade a Esdras como autor provável. Então ele só aparece, o próprio Esdras só vai aparecer no capítulo 7 do livro. E aí ele muda. Ele estava escrevendo em terceira pessoa. Estava falando eles.
Ele deixa de falar eles e começa a falar nós. Ele passa a se incluir, porque a partir do capítulo 7 ele está presente. Ele começa a se incluir junto, no capítulo 7. A partir do capítulo 7. A data. O livro de Esdras foi escrito entre 460 e 440 a.C., ou seja, depois do exílio. Qual é o propósito do livro de Esdras? O livro de Esdras dedica-se a eventos que ocorreram na terra de Israel na época do retorno do cativeiro babilônico, logo quando eles retornaram, e nos anos seguintes, cobrindo o período de aproximadamente um século, que começou em 538. Ele começa lá quando Ciro libera o povo para voltar. Lê o capítulo 1, versículo 1 de Esdras, por favor. Esdras, capítulo 1, versículo 1. Primeiro capítulo do livro de Esdras, primeiro versículo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo. Agora volta a página e lê o último versículo de 2 Crônicas. É só virar a página. 2 Crônicas, o último versículo. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e suba. É igual. Repete. Repete, minhas irmãs. Sim ou não? Confere aí na Bíblia de vocês. Parece que vocês estão em dúvida de que repete. Pode conferir Aqui também. no capítulo 1, pastor, no capítulo 1 de Esdras, para dar um entendimento melhor, tem que ler o versículo 2, né? Mas repete. Mas repete, O versículo 2 que complementa o versículo 23. Mas repete. Repete. O livro de Esdras dedica-se a eventos que ocorreram na terra de Israel na época do cativeiro, do retorno do cativeiro, já começa daí com o retorno do cativeiro babilônico, e nos anos seguintes, cobrindo um período de aproximadamente um século. O livro ele cobre um período de mais ou menos um século, que começou em 538, quando o povo retornou, ou começou a retornar. Pois bem, a ênfase em Esdras é na reconstrução do templo. Então, gente, a ênfase em Esdras é na reconstrução do templo, e em Neemias é na reconstrução dos muros. Porque na época de Neemias o templo já estava pronto, mas o estado estava seguro. Entrava quem queria, se quisesse roubar, se quisesse saquear, uma cidade vulnerável. Tá? A ênfase em Esdras é na reconstrução do templo. E ele não reconstrói somente o templo, não. Ele ajuda a reconstruir a espiritualidade do povo, a religião do povo, a fé. É um homem importantíssimo, Esdras. É um homem importantíssimo. Às vezes a gente dá pouco valor a ele. Eu gosto dele. A senhora gosta dele? Eu também. A ênfase em Esdras é na reconstrução do templo. O livro contém registros genealógicos extensos,
principalmente com o objetivo de estabelecer as reivindicações ao sacerdote, o sacerdócio, que agora vai ser restaurado o sacrifício. Então quem era sacerdote reivindica, não, eu sou da geração de sacerdote, confere lá a genealogia. As reivindicações ao sacerdócio por parte dos descendentes de Arão. Então Esdras era descendente de Arão, tá? Versículo chave. Esdras capítulo 3, versículo 11. Cantavam alternadamente louvando e rendendo graça ao nosso Senhor com essas palavras. Olha como é que eles cantavam. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa, louvando ao Senhor. Às vezes eu fico triste com alguns louvores. Tem alguns louvores bonitos, graças a Deus que ainda tem, mas tem alguns que não louvam o Senhor, não. Louva o homem. Louva o homem. Louva a própria pessoa que está cantando, né? A pessoa, ao invés de louvar a Deus, ela fica louvando a ela mesma. Bem diferente do que diz Esdras capítulo 3, versículo 1. Mas ainda tem também alguns louvores bonitos que louvam a Deus. O louvor, né, gente, é para louvar a Deus, não é para louvar o homem, não. E nem para contar historinha no louvor, não. A não ser que seja louvor de criança. Aí usa o louvor como didática para a criança aprender, aí tudo bem. Mas hino para o público adulto, tem que louvar a Deus. Tem que louvar a Deus. Tá? E eu acredito que não só a letra tem que louvar a Deus. Eu não sou músico, mas eu acredito que o instrumento bem tocado também tem que louvar a Deus. Deus, através de um certo profeta, diz assim: o estrépito é o barulho mal feito dos vossos instrumentos. Eu não estou recebendo, não. Primeiro que a vida de vocês está desconcertada, segundo que vocês estão tocando mal. Então a vida tem que estar no altar e os instrumentos têm que ser bem tocados. Eu lembro quando eu era novo convertido, tinha um grupo de bancários. Na hora do almoço deles, uma vez eu conversei com eles, eles me disseram como é que funcionava. Nós temos uma hora de almoço, a gente come rapidinho, em 10 minutos, para sobrar 50 minutos de culto, 40 minutos de culto. E no culto eles não brincavam em serviço, não. E eles não podiam ligar instrumento em lugar nenhum, eles não tinham energia, fonte de energia. Sabe que instrumento que eles usavam para louvar a Deus? Pandeiro e atabaque. Nosso Senhor, o que era aquilo? Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Nossa, acompanhado de um atabaque, aquela 24 de maio tremia na hora do almoço. Ali na região da República, ali, às vezes na 24 de maio, às vezes na Barão de Tapetininga, rapidinho, 40, 50 minutos de pregação, entupia a rua, o povo parava para ver. Porque o louvor... Desculpa interromper o senhor. Pois não. Nós temos que quebrar um certo tabu nas igrejas, porque se tocar vamos dizer, um rock, por exemplo, os irmãos não aceitam. Pois se tocar um samba, não aceita. Se tocar um reggae, não aceita. Se tocar um sertanejo, aceita. Pois é. O que acontece? O rock, Elvis Presley é o pai do rock, né? Mas a mãe do rock é uma pastora. Estuda sobre a mãe do rock. Não custa. O crente precisa ler a Bíblia. E tem bastante coisa de teologia para estudar. Mas tira um minutinho
e joga no Google, a mãe do rock, para você ver quem é que vai aparecer. É uma senhora negra, guitarrista, ela é a mãe do rock, de origem evangélica. O Raul Seixas foi quem inventou que o diabo é o pai do rock, é só na cabeça dele que o diabo é o pai do rock, não é não. Na verdade, o diabo é muito pai, é da mentira. Da mentira ele é o pai. Entendeu? Legítimo. Eu acredito que eu sou exigente. Eu acredito que tem músicas que são ruins para se louvar a Deus. Por exemplo, louvar a Deus com thrash metal, aquele negócio esquisito para louvar a Deus. Thrash metal é um rock bem pesado, mais pesado do que o rock pesado. Mais pesado do que o pesado. Mais pesado do que o pesado. Então eu acho que aquilo ali não é muito viável para se louvar a Deus. Louvar a Deus com Eu fome. penso, eu vejo o pessoal da África. Oi? Eu gosto daquele pessoal fora da África, acho que é a África, né? A cultura dele dança, louvar a Deus dançando. E eu fico me perguntando por que nós não podemos, se nós que nem o irmão está falando, que uns critica, dependendo da letra, de adoração ao Senhor, se é um rock, se é uma batida mais forte, né? E o jeito dele dançar, sabe? Professor, louvando, exaltando, dançando diante da presença de Deus. Eu me pergunto, por que a gente não pode? Um pouco também é que andaram a cultura brasileira, a dança brasileira, ela é sensual. Então os irmãos já rejeitam já por causa disso. Porque na cabeça da gente já pensa em sensualidade, porque a nossa cultura é assim. O nosso forró, ele é super sensual. O samba, o movimento do corpo do samba é super sensual. Então por isso que a gente tem esse tabu. E tem gente que dá motivo também. Aí que queria tabu mesmo, né? Aí que queria tabu mesmo. Então eu prefiro, para louvar a Deus, eu prefiro a água cristã. Eu prefiro a água cristã. Não tem como. Eu prefiro a água cristã. Apesar de que debaixo de uma muito formosa tamareira profunda dúvida entrou em Abraão, é doloroso, que eu nunca achei essa dúvida. Entendeu? Mas, fazer o quê? Né? Nem tudo é perfeito. Perfeito é a palavra é perfeita. Vamos mais um pouquinho? Amém. Então vamos lá. O resumo do livro de Êxodo. O livro pode ser dividido da seguinte forma: capítulo 1 ao 6, o primeiro retorno sobre Zorobabel. Então, olha que coisa interessante. O povo foi para o cativeiro em 3 levas. E retornou também em 3 levas. Tá? Então, olha lá. Quando você olha para o livro de Êxodo, o livro de Êxodo pode ser dividido da seguinte forma: o capítulo 1 até o capítulo 6, o primeiro retorno